Fala galera, mais um vídeo aqui, passando dessa vez já para confirmar que a tendência é que tenhamos mais vídeos na semana. Tudo dando certo, né? Agradecer a galera, batemos 3.000 inscritos no canal, que é uma marca bem significativa e me deixa bastante feliz. Na semana passada a gente bateu 200.000 lá na rede vizinha e estamos batendo 3.000 aqui e vamos crescer muito mais. Já peço para você clicar aqui para se inscrever no canal, não esquece de ativar o sininho para receber as notificações e vamos para um assunto hoje que foi um dos vídeos que eu mais tenho visualização aqui, que é a respeito do meu mestrado. Eu tinha feito o vídeo anteriormente dando dicas de como entrar no mestrado, qual que era o processo que eu fiz para poder entrar no mestrado da USP. Vale se destacar, né, que eu venho de universidade privada, eu fiz Senac, depois eu tirei uma RA, se não me engano, para dar aula de história. Nunca exerci, mas tirei, né? Estudei ali um ano para poder dar aulas de história. E finalmente eu entrei no mestrado da USP, no programa de mudança social e participação política, ProMUSP, né, o nome, lá na USP Leste, né, a EASH. E agora acabou, né? Eu terminei, defendi lá meu texto, defendi as minhas ideias, defendi a minha dissertação e finalmente fui honrado aí com o título de mestre. Isso me deixa muito feliz e quero compartilhar essa jornada um pouquinho com vocês. Lá na época de inscrição era bem difícil, eu imaginava que não seria algo que eu conseguisse entrar, né? Era algo um pouco distante até na minha realidade. Eu nunca fui um cara muito acadêmico, né? Eu sempre gostei de estudar, mas nunca gostei tanto da burocracia da academia. Então, na minha cabeça, entrar num mestrado, num doutorado, já teria algumas dificuldades. Isso na minha cabeça, tá, gente? Que, assim, vim de universidade privada, sei lá, como é que será que é? Eu não conhecia muito o processo. Eu imaginava que aquilo não era pra mim, né? E eu me inscrevi despretensiosamente para tentar entrar nesse mestrado que me interessou muito. Eu vou entrar depois no que eu pesquisei e tudo mais. Então eu fiz essa inscrição. Quem quiser se inscrever e tudo mais, vê lá o vídeo que eu ensino não só para se inscrever no meu, mas como outros também da USP. Mas assim, eu sentia que não havia uma preparação para que eu entrasse e fosse um negócio que eu fosse segurar a barra, sabe? E no fim das contas, eu até que segurei. Eu acho isso muito interessante, né? O quanto isso me levantou várias reflexões, entre elas o tanto que nós muitas vezes questionamos a nossa própria capacidade. Algo que pode tanto nos impulsionar, no caso de se você tem aquela dúvida, aquela pulguinha atrás da orelha, mas você vai mesmo assim, quanto te paralisar, né? E nesse caso eu fui, me inscrevi, falei, pô, vai dar bom. Eu não me senti, era uma sensação interna, né? Mas eu fui mesmo assim e deu certo. Fiz a inscrição, eu recebi a notícia da aprovação 2 dias antes do Natal. Eu recebi dia 22 ou 23 de dezembro. Acho que foi dia 23 de dezembro. E fiquei muito feliz, foi um presente natalino, pois entrei no mestrado que começaria as aulas no ano seguinte, em fevereiro. Assim foi, começou. Eu conciliei, deu certo de conciliar meu trabalho com algumas aulas e tudo mais. Depois fui desenvolvendo o plano da escrita, que aí sim é uma parte um pouco mais complicada de tudo. Depois quem quiser ler, eu vou deixar disponível no Drive aí o meu texto. Que aí entra o que eu pesquisei. Foi justamente a relação do Telegram, que é uma rede social muito usada pelo bolsonarismo, nas eleições de 2022, sobre a ótica aí do Nicolas Ferreira e do André Janones, que fizeram no Telegram respectivamente campanhas para o presidente Lula, no caso Janones, e também para o presidente Bolsonaro, no caso do Nicolas Ferreira. Então a gente fez a análise das postagens do Telegram para tentar identificar quantitativamente, ou seja, de forma numérica, como foi o desempenho dos dois lados e quem fez o quê. Isso era importante. As conclusões são bem interessantes, né? Obviamente se concluiu algo que já era esperado. A direita tem um engajamento muito superior nessa rede social, mas a esquerda, com o Janones, teve um crescimento bom. Hoje, olhando as redes dos dois no Telegram, a gente vê que o Nicolas continuou usando o seu Telegram com força, né? O Janones deu uma pausa anteriormente. Mas foi um processo bem divertido. A gente avaliou quase 500 publicações somando ambos os lados, que foi só no período do segundo turno das eleições, então é um período um pouco mais curto. 500 publicações em 30 dias é bastante coisa para se avaliar nesse sentido. E aí a gente fez os levantamentos das reações que cada post teve, do que cada post era ou queria dizer. São coisas interessantes de fazer. Quem mais atacou um ao outro, tem gráficos que demonstram isso. Quem mais usou memes na campanha. Até se vocês quiserem, depois eu posso fazer um vídeo, deixa aí nos comentários, exatamente sobre essa questão do que foi a minha pesquisa, né?
foi muito importante e essa pesquisa em si para mim me trouxe dados que são significativos. Gostei muito do momento da minha defesa, até porque conversei com os 2 professores que estavam na minha avaliação, mais a minha orientadora, fizeram referências muito positivas do texto do trabalho. Óbvio que a gente fica muito feliz quando a gente recebe elogios por algo que a gente fez, por algo que a gente construiu, isso é muito legal. E entra naquele ponto que eu disse que lá atrás eu me senti um pouco desacreditado, que talvez eu não fizesse um trabalho tão bom, e deu certo, e tanto que não só fomos aprovados, né, fui aprovado, quanto o processo todo foi elogiado. Isso é muito massa, cara. Vocês não têm noção de quanto isso é bom. Quanto ao processo em si, né, vamos lá. Entrar é um processo complexo porque demanda tempo. Você vai precisar elaborar tudo, montar lá a base do que você vai pesquisar, ter uma ideia, ter um processo seletivo que é um pouco demorado, então demanda um tempo aí para que você entre. Entrando, tem as aulas, você vai precisar fazer. No meu caso, inclusive é uma das paradas que eu achei muito pouco inclusiva e bem ruim, é bem questionável isso, deixa excludente o fato das aulas do mestrado em si, que existia uma matéria obrigatória. Essa matéria obrigatória até então se chamava Teoria do Conhecimento, depois ela mudou, acho que para Filosofia da Ciência, e aí tudo bem, era uma matéria que todo mundo tinha que fazer, porém ela só era oferecida uma vez ao ano no período da tarde, das 2 às 6, alguma coisa assim. Qual que é o problema disso? Para você conseguir participar de uma aula dessa, ou você precisa não estar trabalhando, ou você precisa estar num trabalho que permita com que você vá, né, se desprenda durante um dia lá, na faculdade, que é na Zona Leste, que para quem mora na Zona Leste é perto, mas para quem mora em outras regiões de São Paulo acaba ficando longe. E no caso, eu tinha um trabalho que me permitiu ir até lá e fazer essa aula da tarde, né? Muitas vezes eu conseguia trabalhar até de lá, fazendo algumas coisas, adiantando algumas coisas. É lógico que é uma matéria que dura 3 meses, né? É uma matéria que não é nada de outro mundo, dá para fazer as atividades e afins. Porém, nesse período da tarde, muitas pessoas às vezes não conseguiam participar e tinham que movimentar o céu e a terra para conseguir participar dessa aula, que era uma aula obrigatória, a qual se você não fizesse, você não conseguiria se formar. Então, isso é um desincentivo ao estudo. Eu acho que era uma matéria que precisava ser revisada nesse programa. Essa matéria não é obrigatória em todos os programas. Cada programa tem as suas diretrizes, alguns deles nem matéria obrigatória tem, mas no caso específico desse meu, tem essa obrigatória e fica nesse período que, na minha visão, é coisa de outro planeta, sabe? É excludente, sim. Mas a vida universitária da pós é bem interessante, não tem a agitação da graduação, mas é legal, as pessoas ali estão para aprender, estão para estudar, estão assim, um pessoal que você senta para trocar ideia, é legal, são pesquisas diferentes, universos diferentes, porque as matérias, elas, assim, eu estava pesquisando questão de redes sociais, mas tem outras pessoas que escolheram matérias também que estavam pesquisando assuntos completamente diferentes dos meus. E aí você conversa, e muitas coisas têm uma certa sinergia ali que você fala, pô, isso aqui é interessante de saber, pesquisa legal, tinha gente pesquisando coisas na área da saúde, gente pesquisando coisas na área da educação, gente pesquisando coisas na área da própria internet, como eu citei, mas sobre uma outra ótica. Então, muitas coisas das quais você escuta, muita gente da qual você conhece, é válido no ponto de enriquecimento, no ponto de ganho de experiência ali, não só acadêmica, mas de vida, né? Livros, textos que eu li durante a faculdade que são interessantíssimos. É uma experiência enriquecedora. Mas assim, vamos entrar no mérito real disso. Eu me sinto privilegiado por ter conseguido fazer o mestrado. Como eu já citei, só esse ponto da aula de tarde já é algo que privilegia quem pode ter essa disposição temporal aí para ir lá. Agora, o mestrado em si é algo que poucas pessoas têm. Infelizmente, eu gostaria que a continuidade acadêmica fosse algo mais disponível. Na época que eu fui me candidatar, inclusive, eu cotei quanto seria para fazer um mestrado numa instituição privada, da qual eu não vou citar aqui, mas na época sairia na casa ali de 80, 90 mil reais. Algo impagável, né? Eu não conseguiria arcar com isso, mas jamais. Quem sabe um dia, mas não é o momento, eu não conseguia ainda. Na época eu ainda era mais novo, né? Hoje já não daria na época, então foi complicado nesse ponto que eu tive que escolher a pública, que também tem as suas excludências. Inclusive nessa privada na qual eu me inscrevi, as aulas eram sexta e sábado à noite. Bem, sexta à noite é um pouco mais acessível, sábado é um pouco mais acessível. A única coisa que tornava inacessível era a questão
o dinheiro. Se você conseguisse uma bolsa lá, por exemplo, você teria, estudar de graça, você teria mais disponibilidade de tempo para estudar, mais facilidade para encaixar nos seus horários do que na USP, que é uma universidade gratuita. Por que eu estou dizendo todas essas coisas e fazendo esse vídeo aqui a respeito dessa minha experiência no mestrado? Porque assim, eu acho que é uma experiência válida para quem gosta de estudar, para quem quer estudar, para quem gosta de pesquisa, para quem gosta de estar ali e quer continuar a vida de estudos. Em contrapartida, tem as suas dificuldades, que eu acho que é um grande problema. Em outros programas, inclusive pesquisem bem, acessem lá o vídeo que eu falei para vocês, explicando para vocês verem a grade horária do mestrado, vocês verem quais são as matérias disponíveis, vocês verem se tem alguma matéria obrigatória e tentar conversar com alguém do curso ou ver se tem algum calendário lá que disponibilize mais ou menos para você ver o histórico de quando ela foi oferecida e se é num horário acessível ou não. Uma matéria que eu optei fazer, mas que não era obrigatória, mas eu optei fazer pelo conteúdo, se eu não me engano o nome era Teorias do Estado, da Constituição do Estado. A gente estudava vários pensadores e tudo mais que debatiam sobre a formação do Estado, sobre os sistemas políticos. Era uma aula que era de manhã. Eu negociei no trabalho para entrar mais tarde e sair mais tarde. Era um dia que eu entrava depois do almoço, perto da 1h, e saía quase 10 horas da noite do trabalho, mas de manhã eu conseguia ir. E aí, eu consegui fazer essa negociação para conseguir fazer esse horário num trabalho que permitia que esse horário fosse feito, porque não daria nenhum problema para a empresa eu fazer esse horário ou fazer o horário mais cedo. Mas não é todo mundo que tem essa possibilidade, infelizmente. Aí ou vai esbarrar na questão do tempo ou vai esbarrar na questão financeira. As universidades públicas precisam sim se adequar mais ainda à realidade das pessoas para poder atender o máximo de pessoas possível. Mas assim, tirando esses impeditivos, né, que nós devemos lutar para que a universidade seja mais inclusiva, para que a universidade tenha espaço para todos, para que quem quer estudar possa estudar e tenha horários, vagas, conteúdos, professores que atendam determinados nichos de pesquisa, e isso é muito importante, mas assim, não tira o mérito de que você ir estudar já é algo sensacional, já é algo que vale a pena, já é algo que é engrandecedor por si só, então, portanto, estudem, 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 né? Eu já ouvi de gente aí dizendo que a continuidade acadêmica é inútil, que a quantidade acadêmica não é algo que deveria ter uma atenção das pessoas, que a academia é algo distante das pessoas, que eu concordo, né? Esse ponto, desses que eu citei, é o único que eu concordo, mas a nossa luta não deve ser contra a universidade, sabe? Anti-universidade. Fala, pô, não, o caminho da universidade não, que é algo que o liberalismo prega muito, né? O homem que se constrói, é você fazer suas próprias coisas totalmente por si, porque você é dono do seu futuro e tudo que você fizer depende 100% de você, e não precisa fazer faculdade, não precisa fazer nada, é só força de trabalho e vai pra frente as coisas. Não é bem assim que funciona. A faculdade tem o seu papel de importância, exercita o cérebro de uma maneira muito positiva, e a nossa luta não deve ser para distanciar a universidade ainda mais das pessoas, mas sim aproximar a universidade das pessoas. A gente precisa ter uma universidade inclusiva, como eu já citei no vídeo. A gente precisa ter uma universidade que seja vivida pela sociedade de maneira plena. Isso que nós precisamos. Diferente de bolsonaristas, dessa galera aí que diz que a universidade cria-se só balbúrdia e coisas negativas. Eu acredito que a universidade é um lugar de construção, mas precisa se adequar e não acabar, ou fechar, ou ser privatizada. A universidade não é local de balbúrdia e bagunça, na realidade vai ter em qualquer lugar. Se você for aí na igreja da sua esquina, né, com todo respeito, provavelmente vai ter a fofoca de alguém que faz algum tipo de balbúrdia e tá dentro da igreja. Então, assim, são coisas que vão acontecer em todos os lugares. Não é exclusivo da universidade isso. É óbvio que tem. Todo mundo sabe que tem. Isso, mas é em qualquer lugar. Então não vamos limitar o nosso pensamento a achar que a universidade se resume a isso, porque não se resume. Então, portanto, estimulem os seus filhos a fazer faculdade. Vocês que já têm faculdade, se autoestimulem, ou você estimula alguém aí perto de você que já tem faculdade a fazer uma pós, a fazer um mestrado, aí eventualmente se tiver um mestrado, continue estudando, faça um doutorado, vai fazer um curso de alguma coisa, não pare de estudar, estude. Isso faz bem, engrandece o cérebro e previne para que você não se torne futuramente aí um bolsonarista, para que você não se torne eventualmente aí alguém que siga os pensamentos de maneira bovina de outra pessoa. Estudar não quer demais, esse é o fato. Então façam isso por vocês mesmos. Uma vez eu fui ao médico quando eu era criança e eu tomei um esculacho lá por conta de uma consulta e afins, que eu não tinha me preparado direito, e eu também estava meio preocupado com um monte de coisa, eu era mais novo, e aí a doutora tinha dito para mim que a única coisa que não roubam da gente é o que nós guardamos aqui dentro da nossa cabeça. Então vamos estudar, vamos produzir
contudo para nós mesmos, lendo, fazendo as coisas acontecerem. Eu vou ficando por aqui, eu peço para que você deixe no comentário o que você achou desse vídeo. Foi mais um bate-papo solto aqui pra gente, sabe? Uma contação de história sobre a minha vivência no mestrado e tal. Eu nem preparei um roteiro para esse vídeo, eu liguei a câmera e comecei a falar. Eu espero que vocês tenham gostado. E aí já deixa aqui nos comentários o que você achou, se inscreve no canal, não deixa de ligar o sininho, ó. Até o próximo vídeo.